Outra que eu senti que recentemente, tipo assim, foi praticamente confirmado, ganhou muita força, é envolvendo o Shanks com aquela tatuagenzinha, né, que revelou nos capítulos recentes, que nitidamente indica que a conexão dele com o Marijoa pode ter sido até mais profunda do que a gente imaginava. Eu acho que ele não tatuou aquilo criança e cresceu, né, bebê. Eu acho que em algum momento alguém colocou aquela marca ali. E o próprio Shamrock já comentou que ele estava em Marijoá, ele comentou com o Gabán recentemente, que visitou o Harold lá. E aí, eu vi recentemente também que uma coisa da timeline do Shanks estava um pouco confusa e ficou um pouquinho mais clara numa correção de volume. Ali em um ano, porque no capítulo 1018, o Rusru comenta que ele perdeu a fruta que ele estava protegendo para o Shanks, que veio e roubou. A fruta que viria a virar, a fruta que viria a ser a Hito Hito no Mi modelo Única Deus do Sol. E aí, a gente achava que 14 anos atrás, agora a gente já sabe, 14 anos atrás rolou a treta lá com o Harold, em Elbaf e tal. 12 anos atrás, o Rusru teria perdido a fruta e 12 anos atrás o Luffy já teria comido. Essa era a timeline até a correção do volume. Mas quando corrigiu o volume, mostrou que, na verdade, o Rusru perdeu a fruta há 13 anos atrás. Isso mudou muito minha interpretação dos fatos, porque eu achava que o Shanks tinha partido direto de Marijoá, ou ali dos arredores, roubando a fruta, e ido pro East Blue e parado lá pra talvez reabastecer e tal, e as coisas aconteceram. Tipo assim, foi realmente um grande acidente. Mas já que ele ficou um ano com a fruta, ele tá no East Blue, é deliberado. Um cara de mais de 1 bilhão de berries, que tava com essa fruta, que tem muito mais conhecimento que um pirata médio, ou até que um pirata nível alto, porque não é só que ele sabe todos os segredos da pirataria por ser ali o filho do Roger de consideração, mas sim também porque ele já, aquela altura, tava com uma maturidade bem grande, já tava com 25, 26 anos de idade, por aí, né? Sim. E aí, como você também já comentou várias vezes, faz muito sentido que fosse a fruta pro Ace, pô. Faz muito sentido que fosse a fruta pro Ace. Eu gosto dessa ideia. Faz muito sentido que... Porque tem um gap de tempo ali, né? Porque ele ficou pensando... Se a gente já tem essa noção de que o Gabán vira pro Shanks e fala: ah, você era criança do destino, né? A gente te chamava de criança do destino. Já tem essa impressão que ele tinha um papel que ele sentia que ele tinha que assumir. Talvez ele tenha ido pra Marijoá entender qual era realmente toda a ancestralidade dele, qual era realmente todo o papel dele, toda a constituição sanguínea, o que essas forças políticas significariam para ele. Mas, apesar disso tudo, toda essa reflexão, porque a gente sabe que o Shanks é um cara profundo, complexo, um pirata muito interessante, ele deve ter olhado para dentro e falado: cara, se não sou eu, seja pelo que aconteceu em Marijoá, seja o que aconteceu pelo Harold, seja por alguma coisa assim, quem é? Quem é o próximo? O que eu posso fazer pelo próximo igual o Roger fez por mim? E aí, óbvio que se ele era tão próximo do Roger, mesmo que pouquíssimas pessoas soubessem no mundo que o Ace era filho do Roger, o Shanks saberia. O Shanks é uma pessoa que é plausível saber. Pela proximidade com o Roger, por o quanto ele sabe do mundo, entendeu? Proximidade do Rayleigh, proximidade do Garp. Exatamente, entendeu? Então, faz muito sentido que ele estivesse levando a fruta pro Ace, e aí no processo, eu amo isso, cara. o Luffy comeu a fruta e ele percebeu que liberdade é sobre você não ter controle sobre absolutamente nada. Até quem você acha que você vai passar ou não. Por isso que quando o Luffy come, ele meio que, eu acho que se liberta dessa ideia de que ele tinha a responsabilidade de escolher o próximo escolhido. No final das contas, não era ele que ia determinar. E às vezes ele sabia que era um D, né? Que precisava ser um D. Pode então, ser. Filho do Roger vai ser um D. Viu que era o Luffy que comeu. É um D também. E isso conecta o estado mental dele para o retcon mais lendário das histórias dos animes, que é ele ter perdido o braço de propósito pro Lorde das Costas. Pro Lorde da Costa, né? Pra aquele bichão. Porque realmente o único sentido seria, em termos de nível de poder, se você for fazer uma interpretação retroativa do mangá e não partir do momento que o Oda tá lá em 98, 97 desenhando, a única explicação é que ele perdeu de propósito, que ele não se importou em perder, inclusive o nível de poder dele... Não foi o Torishima falando: corta esse braço, moleque. Não, teoricamente... Arranca esse braço na dele. hora que o cara tá atacando o Luffy no chão, na hora que o cara tá atacando o Luffy na água, o Shanks é tão avançado que ele já ia estar vendo o bicho comendo o braço dele. Falou, já eu. Se você for comparar com a cena do Kid, entendeu? Que você reduz aí 20 segundos. Ele sabia que ele ia perder o braço, teoricamente. E isso é muito melhor pro fã que se importa com o nível de poder e com a lógica. Do que o cara perder pra um peixe. Pô. Porque o Oda parece que tá se preocupando com isso agora. Tá se preocupando. Não é o Oda em momento nenhum falou: galera, é isso aí, tá tudo bem. Quando ele deu a primeira explicação de apostei meu braço na próxima geração, a galera já não... Teve uma galera que não gostou muito, né? Falou: não, ainda não é uma explicação. Exato. É muito vago. 414 o capítulo, não é isso? E se você reler tudo com isso em mente, que o Oda também deve ter feito em mente, o próprio diálogo com Barba Branca
tem uma camada a mais que é o pirata, ancião ali, o cara mais brabo, virando e questionando pro novato absurdo, falando, como é que você perdeu o braço? Quem tirou seu braço? Todo mundo quer saber, entendeu? Todo mundo quer saber. Se pega um campeão, ele aparece lesionado, quem te lesionou? Em que luta? Todo mundo quer saber. Não faz sentido o Shanks perder o braço pra ninguém no mundo, naquela altura do campeonato. O Oda tá corrigindo isso. Talvez pro Mihawk num duelo, talvez o Imu pegou ele desprevenido. Entendeu? Teria que ser uma parada absurda nesse nível. Tinha que ser grande o Mas é um suficiente peixe. pra, tipo, valer saber. Tipo, se alguém tirou seu braço, eu preciso saber quem é esse cara, porque é o exatamente. perigo. É a fofoca máxima do mundo e o Shanks sempre encarou com naturalidade o carisma, porque ele tem esse carisma de Haki do Rei e a parada meio que passa batido. Mas o Oda sempre botou lá, ele meio que não fugiu. Ele não fugiu da pergunta. Isso que é interessante de One Piece. Uma coisa que eu achei engraçada é que, assim, a gente tá falando bastante do Shanks e eu tô olhando pra essa bananinha, parece o Garlin, né? Não parece o pai do cara, pô. Tô olhando pra essa quantidade de bananinha aqui gigante. Todas Derek um comeu cabelinho toda a dele minha- curtinho assim. O Também é velho uma todo coisa torto. interessante, né? A Louro? revelação do Garland. Garland. Não, a família, né? Que veio Pô, no é Team demais, Red. demais. Eu que sempre perturbei Shanks vilão, fiquei assim, super empolgado sabendo que ele era da família de gente que tem escravo. Já é um passo aí pra ser Já era cancelado. um passo, já flerou. Já tá ali, já tá ali. Já tá ali. E ainda, assim, ele quis saber da origem dele. Roger falou, Shanks, seguinte, seu pai é vagabundo da marca maior. Todo mundo é pilantra. Você pode ter sua escolha de voltar lá pra descobrir. Deixa eu passar férias de verão lá, deixa eu dar uma chance pra ver como é que é. Mesezinho, tal, o escravo vem, Pegar uma escravo espada vem, lendária opa. ali, rapidinho. É. Essa teoria também é legal, né? De que ele pegou a Grifão na... Essa- em Mario Nesse Joa. momento, pô. Essa tá pra mim é ligado? canon, Essa praticamente. é Porque a garantida, Cerberus... Essa é. Essa é tá garantida. E eu ligado, tô né? muito na cabeça que o Mihawk vai participar desse flashback. Que ele também era um adolescente em Marijoá. E aí foi quando eles se conheceram, tiveram o romance pra sempre, que aí eles permanecem até hoje. Né? Qual que é a ideia do Mihawk lá? Cara, a ideia do Mihawk é basicamente que, pra mim, faz sentido a ideia de um Mihawk aristocrata. Sabe? Pela postura dele, pela maneira que ele se porta, pela educação que ele trata. Tudo bem que tem a questão do Bushido, do espadachim, que também o Mihawk tem imbuído de certa maneira, por mais que não tenha uma temática nipônica. Mas tem esse lado do Mihawk. A relação com os Shanks que ele tem é única. Em relação a todos os outros piratas, o Mihawk não se relaciona assim com nenhum deles. E seria muito interessante se os duelos de espada entre Shanks e Mihawk não fossem com eles piratas, e fossem com eles adolescentes aprendendo em Marijoá, porque a espada é uma conexão com Shanks e Marijoá, a Grifon. Do mesmo jeito que o Shamrock tem a Cerberus. Se o Mihawk talvez fosse o maior pupilo, talvez o descendente de Imu, faria sentido que ele tivesse a maior espada, a mais poderosa, e talvez ele tenha conquistado a Yoro lá em Marijoá, porque aquela peça, amigo, aquilo é peça de pirata? Aquilo é espada de pirata? Aquilo é uma espada, tipo assim, nitidamente que pode ser uma relíquia familiar, sabe? É muito mais essa pegada. Então, assim, não tô falando que eu finalizei aqui a teoria, tenho tudo costuradinho, mas é uma ideia que faz muito sentido na minha cabeça, porque é o tipo de coisa que você lê e fala, putz, estão lá no capítulo 20, quando eles estão falando de duelo, o Mihawk tá brincando e tal. Não é eles piratas fodões parando pra duelar de meme. Era eles adolescentes treinando na espada, e aí o Shanks vai estar no nível do maior espadachim da história no treinamento, entendeu? Nessa questão aí. E aí você anula essa questão deles serem rivais, porque o Shanks perde o braço, então os duelos não podem mais ser o mesmo a partir daí. Então o Mihawk pode ter falado sobre isso, remetendo não tipo assim, 6 meses atrás teve um duelo brabo, mas sim, putz, a gente nunca mais vai ter um duelo como a gente teve no passado e tal, agora tão inválido. Então eu acho que tem muito o que explorar aí, e o Mihawk, pra mim, pertence a Marijoá de alguma maneira na adolescência e tal, e pô, a gente sabe que agora tem essa questão satânica aí do Devil, do demônio, do Imu, do pacto, de possuir. O Mihawk não é muito similar a esse tipo de estética, a ser gótico, a ser dark, uma coisa meio vampiro. Ele é um vampirinho ali, então faria sentido tudo se conectar. O reino de Kuraigana, ele tem uma estética que parece ser como se fosse uma Marejoa apodrecida, pô. Se você for ver a formação do castelo, as torres, a coloração, é muito, muito, muito semelhante. O meu palpite é que a antiga terra dos Nerona era Kuraigana.